de 5 outros livros que o Fernando Lobo foi buscar à sua obra. Não posso dizer que é uma antologia, talvez não possa dizer que é um best-of, até nestas coisas da poesia um best-of é capaz de não jogar bem, porque o best-of, digamos, é a reunião das grandes vendas comerciais, e a poesia, infelizmente, representa um grande esforço para todos nós, mas não está talvez entre os best-of, pelo menos em Portugal. Portanto, mais uma razão para pensar que este esforço que hoje aqui se concretiza é digno do nosso louvor e, quem sabe, ou quiçá, do vosso aplauso, se assim o entenderem, expressar desde já. Eu aproveito para beber água. A poesia dá-me uma sede. É do sólido. Se é verdade que o propósito deste livro, segundo o Marcelo Canhas, que é o homem que assina aqui um texto da contracapa, vocês têm no livro, ou da contracapa, onde é que está? Isto é tudo malta do contra, está tudo na contracapa e não, isto é tudo malta do contra. É na badana, pá. Na badana. Na badana. É na badana. Não é barbatana. É na contrabadana, pronto. Para ser do contra. Dizia eu, se é verdade que o propósito deste livro, segundo o Marcelo Canhas, é elogiar o tempo enquanto corpo físico e nervoso, há que esperar que a natureza e o tempo reponham a justiça dos equinócios. Uma justiça cega, certa, mecânica e temporária. Portanto, distanciada da justiça humana, que é cultural, permanente, falível, influenciável e criteriosa. Este livro, disse eu há pouco, compõe-se de 5 outros livros. 5 outros livros que o Fernando foi buscar à sua obra e que, numa aparente falta de criatividade, digamos, aparentemente, este trabalho parece que não tem criatividade. Pois, é evidente, não são poemas novos, não foram feitos agora, alguns levaram os seus retoques, mas há uma coisa que acontece nestes trabalhos. Enfim, ele não me confidenciou isto, mas isto acontece. Aliás, tivemos uma conversa muito informal. Digamos que pegarem todo este repertório e depois, digamos, agrupá-lo e depois confrontá-lo, porque são poemas com alguns anos, confrontá-lo com aquilo que nós somos hoje, confrontá-lo com aquilo que acontece, é um trabalho, digamos que quase cirúrgico e que às vezes nos coloca a nós, enquanto autores, uma grande dificuldade de decisão, uma grande dificuldade de saber, mas será que ainda é assim? Será que ainda sou eu? Será que posso ainda dizer isto? Será que vale a pena dizer isto às pessoas? Portanto, não há criatividade, mas há aqui uma recriação, uma reorganização e, sobretudo, um grande confronto consigo mesmo. E, por vezes, não é fácil, porque este trabalho é um trabalho solitário. Por muitos apoios que se possa ter, por muitos incentivos, estamos a sós connosco quando temos que decidir. E estão aqui excelentes decisões. Fez muito bem em reunir estes poemas, podia ter reunido outros, com certeza que sim. Mas estes têm aquilo que me parece o essencial dentro daquilo que pode ser esta justiça dos nossos. Então, em cada livro eu fui buscar, digamos assim, não digo temas, porque é importante saber o que é que trata cada livro e o livro no seu conjunto, mas isso não é fácil, porque o que lá temos são, na minha opinião, tópicos essenciais que revelam o caminho do poeta, que revelam aquilo que o poeta possivelmente passou para conseguir chegar a esta conclusão. Por exemplo, no livro das Miragens, temos como tópicos o livro das Miragens, as miragens de seda, a luz branca dos poemas, o mapa genético das metáforas, as jabelinas onde se esconde a memória do mito, passear pelas ameias do tempo, rasgar a carne das palavras, afetos de luz que penetram no corpo da escrita, a palavra mágoa, evitando a contaminação do canto mágico dos pássaros,
repousar na hipnose dos paradoxos. Isto são sequências dentro deste livro. Vamos ao livro da ironia e vemos que o poeta está sentado à mesa com os deuses, conversando com eles, digamos, chamando-lhes a atenção para um conjunto de coisas para as quais eles se calhar não têm notado, para as quais eles estão talvez distraídos. Mas é bom que alguém os alerte, e o poeta fez isso. Está também aqui a identidade cultural, o prenúncio do mar, a viagem, uma pátria que não se cansa, um país para fazer por dentro. E a crítica social e política, às vezes numa toada mais sarcástica. A razão dos humildes, o sonho azul a galopar. E que lindo galope, leiam esse poema Sonho Azul. E enquanto leem, eu vou meter de água no carburador. O livro dos paradoxos é o grito do fogo. Outra vez os deuses. A consagração do fogo. A recuperação da palavra como libertação. O mundo sensorial. A urbe. A grande cidade. A cidade imperfeita. No livro do tempo, temos o tempo dos elementos, a pedra, o mar, as flores, a água, a montanha, e o tempo do corpo exausto, do corpo sob forma de escrita branca, da despedida do corpo desconhecido, do corpo imaterial e do corpo passageiro. Por fim, na inquietação das almas, o que o Fernando Lobo faz? Das falas. Inquietação das falas. Percebi almas. Diz das almas. Parece que sim. Foi feio. Alma minha gentil, te enganaste. Alma minha gentil, te enganaste. Quando já podem rir de mim, porque também já meti água. Aqui o poeta leva-nos aonde ele quer, onde ele pretende ir, através de um jogo de espelhos, com um repertório de vivências silábicas das palavras, do corpo das palavras. É o lugar dos silêncios, a invenção do amor, do corpo inquieto, a sensualidade, o deleite, o espelho das máscaras, o rosto da mulher. É aqui que, pela primeira vez, a mulher aparece retratada com mais evidência. A mulher que preenche, obviamente, a vida dele e que, num dos livros, no corpo, olhar no corpo, como é que é? Não, onde vaguei os passos. Onde vaguei os passos do meu olhar, esse elemento substantivo da sua poesia muito aparece. Mas a orientação que esteve na base da junção destes cerca de 100 poemas que integram a Justiça dos Equinócios é a mesma que nos leva, quando em ação retrospectiva, a desencadear um processo de reorganização do passado. No tempo presente, aquilo em que mais anseio é que o tempo vá depressa ao passado, mas nunca sem antes me deixar nas mãos o mapa secreto. Afinal, essa órbita das sombras, uma espécie de saudade das vivências silábicas, segundo uma nova ordem específica, porque dizem os todos tribunos, a sociedade rege-se hoje por uma nova ordem de cânones absolutamente necessários e irrefutáveis. Ordem exigida por um capitalismo em fúria devoradora, pronúncio da decadência do humanismo, onde as palavras híbridas, estranhamente colocadas no mapa genético das metáforas, diz-nos o poeta, procuram a liberdade dos corpos nómadas, corpos nus, inquietos, rompendo o prazer inefável da noite, ora despertando do sonho, ora rasgando a cara das palavras. Não nos parece que estes corpos estejam irremediavelmente perdidos na poeira das neblinas, pois pertencem a um lugar banhado da luz branca dos poemas, atravessado por um grande rio que ainda serve de fonte de inspiração à voz dos poetas de múltiplas tendências, que desencadeia a apoteose do amor e a esperança de libertação. E porque a vida fica muitas vezes suspensa numa memória do mito, memória do cais submerso pelo ventre das águas, de onde se pode avistar a muito custo a consagração do fogo, entregamos a uma luta corpo a corpo, enfrentando a passividade dos deuses sentados à mesa, ou o nosso destino traçado na palavra granítica,
para além dos abismos do silêncio, enquanto os mares anoitecem em estado de hipnose e o poeta segue o seu destino num barco poético em busca de raízes, quer sejam silêncios ou mitos de sangue, quer sejam a inquietação repousando no medo. Há um momento crucial em que o poeta se mostra como que dominado por um certo ceticismo, noutros pontos diria até desencanto, mas que em todo esse mal-estar interior não conduz a um fechamento sobre si mesmo. Ouçamo-lo. E permito-me discordar filosoficamente de tudo o que vejo por dentro dos meus olhos quando os fecho. Abro-os naturalmente para ver mundos de moinhos com outros olhos. E pouco adiante, simulando ou fingindo uma correção na sua rota, acrescenta: mas o que sinto na minha realidade adentro é uma sinfonia de vogais num mar imenso, com toda a subjetividade que há entre aquilo que vejo, sinto e penso. Fora já do livro dos paradoxos, de onde foram extraídos os versos supra, o poeta põe um ponto final na sua indecisão. E por ter adorado em demasia o que quer que fosse, como as flores de fogo, os pássaros de luz, ou as silhuetas de gente, é que cada vez mais me desprendo dos sonhos reais que até ao naufrágio dos ecos me trouxe. Agora, e no futuro recente, só quero adorar um dia, seguido de outro dia, depois do próximo dia, e por aí adiante, adorando intensa e episodicamente, como se o amor fosse uma silhueta de gente, ou um prenúncio do mar. E porquê um prenúncio do mar? Talvez porque olho para ti apenas por olhar, rosto de mulher triste e risonho, e através das janelas do sonho entras em mim nas fragrâncias do mar. Deste passo, somos tentados pelo amor, com a advertência do poeta no livro da ironia que a sua lírica sucumba às portas do romantismo. Isto é, talvez tudo não passe de um fingimento que deveras se sente. Dir-se-ia, mais vale assim do que sentir o fingimento que não se sente. Depois de uma longa travessia pelas varedas inóspitas de um país tiranizado, um país de sol fingindo por trás do perfume das neblinas de seda onde se esconde a memória do mito, palco de miragens e inquietações, numa aparência de país real, errando pelos quatro cantos do mundo, qual rei sem rei ser, ou capitão de armada triunfante, recuperando a memória de vivências e de lendas, parte a galope, em busca de novas lendas, despertando moinhos de solidão, imerso no infinito de si mesmo. Posso atravessar lúdicas ágoras e adormecer a fúria dos coriscos, no horizonte infinito dos navios, onde não há memória de rabiscos, de naufrágios em curtas metáforas. Apenas, e só apenas, a simplicidade poética dos rios. Muito obrigado.